gente tem que tomar muito cuidado também com o súmula 444 do TST, que é anterior à reforma trabalhista, e esta súmula diz que só era possível jornada 12 por 36 por negociação coletiva e que sábados e domingos tinham que ser pagos em dobro, né? Agora, a partir da reforma trabalhista, como é que ficou isso, amiga? Na verdade, agora, se você for olhar na CLT, a reforma incluiu o artigo 59A da CLT. Então, a gente já tinha jornada 12 por 36, mas não tinha dentro da CLT. E ganhamos, então, o 59A. E quando o 59A fala sobre esse assunto, ele diz, olha, quem aceitar trabalhar na jornada 12 por 36, aquele valor que foi combinado, ele já abrange, né, o montante geral que ele vai receber. Ele não vai querer mais saber assim, se caiu em sábado, se caiu domingo, se foi feriado, se era dia do aniversário dele. Eu falo muito isso. Não importa. Quando você aceita trabalhar na jornada 12 por 36, se calhou de trabalhar no dia que é, né, domingo, se calhou de trabalhar no dia que é feriado, não recebe mais em dobro. Por quê? Porque o valor que já é combinado já abrange já o que você vai receber pela jornada 12 por 36. Já era uma tendência, a gente já esperava a qualquer momento isso mudar, porque quando veio a lei do doméstico, lá na Lei Complementar 150 de 2015, para os domésticos, a regra já era essa, se adotasse 12 por 36, né? A jornada já não se pagava. No domingo mesmo já não pagava mesmo e o feriado também já não era dobrado. E então, quando veio a reforma trabalhista, eles igualaram isso. Então, muito cuidado, de fato, com a súmula 444 do TST, porque ela pode induzir a erro. E, de novo, É, vem o nosso comentário, né? A questão temporal. isso. Antes da reforma, depois da reforma trabalhista. E as súmulas são todas antes, reforçando isso, né? TST, desde a reforma trabalhista, não mudou nada das suas súmulas e OJs, até pela dificuldade em fazer isso, por causa de toda uma questão de quórums, de formalidades que a reforma estabeleceu para isso, né? Ó, eu recebi um questionamento essa semana que foi justamente esse. Mas por que que na jornada 12 por 36 não se recebe o feriado em dobro? Eu falei, por expressa determinação legal. Né? Então, É, assim, antes a gente tinha entendimento, que era é. jurisprudencial e simulado, mas a lei mudou. Então, da reforma trabalhista para cá, né, a gente tem uma nova realidade que está disposta no 59A da CLT. Até para só ficar claro o que o legislador entendeu, qual, entre aspas, corrente que ele acabou adotando. De que a gente tem aquele pensamento de que a pessoa pode trabalhar em domingos e feriados nas atividades em que isso é permitido, e daí de duas uma. Ou ela vai ter uma folga compensatória, vai ficar sem trabalhar um outro dia para compensar, ou tem que ser pago com adicional de 100%, né? Neste caso, como a pessoa trabalha 12 por 36, vai trabalhar... Tida, já respondemos a tua pergunta, meu amor. Como essa pessoa vai trabalhar um dia sim ou dia não, tá? Se ela trabalhou no feriado, que é o dia sim, o dia seguinte é a folga. Então, estaria aí compensado, mesmo raciocínio para o domingo, estaria aí compensado esse labor, né, no domingo e no feriado, porque no dia seguinte ele já tem a folga, né? Foi esse o posicionamento que acabou prevalecendo para o legislador aí, né? E agora, Lígio, a Tida está perguntando, né? Se quem trabalha em regime 12 por 36 tem direito a adicional noturno. Porque, claro, dependendo da jornada dessa pessoa, ela vai pegar labor a partir das 22 horas, né? Então, o que a gente precisa lembrar lá só? Que o próprio artigo 59A, como você falou no parágrafo único, ele fala o que está pago, né? Como já você mesma já disse, tá pago o valor das horas normais, tá pago essas 12 horas por dia, não é mais 8, são 12. E daí vocês podem desenhar no calendário. Vai ter semana que a pessoa vai trabalhar 36 horas, vai ter semana que ela vai trabalhar 48, mas não importa, porque é acordo de compensação, né? Então, não tem direito, num primeiro momento, a horas extras, além da 8ª ou da 44ª. Já tá pago no valor do salário da pessoa também domingos e feriados, né? E já tá pago lá prorrogações do trabalho noturno. Agora,
O adicional noturno é diferente, né? O que está pago é a prorrogação. O adicional noturno não está pago. Quem trabalhar a partir das 22 horas, aí como é que fica, Ju? Na verdade, o que nós temos aí, quando se fala em adicional noturno, a gente tem um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. E aí está no artigo 73 da CLT. Lembrando que se for empregado, né, urbano, a hora noturna é das 22 às 5. Se ele for doméstico, também das 22 às 5. Mas se ele for rural, para falar aquela questão do adicional, sempre bom lembrar do adicional, o rural tem lá na 5889 de 73 seu horário específico, pecuária, né, e agricultura. Então a gente tem pecuária das 20 às 4, agricultura das 21 às 5 e rural tem um adicional de 25% e não 20%. Então, assim, vamos imaginar que a gente esteja falando jornada 12 por 36, regido pela CLT, e falando, então, de um urbano, a gente está falando do quê? Que se houver o trabalho, então, no horário compreendido das 22 às 5, as horas que ficarem ali compreendidas são pagas com acréscimo de no mínimo 50, desculpa, de no mínimo, né, 20%, que é o adicional chamado adicional noturno, tá? Então tem que pagar a parte, né? O valor do adicional noturno inteiro, ele não está pago já quando a pessoa recebe 12 por 36, né? Tem que pagar o adicional noturno à parte aí, né? Assim como se por acaso o ambiente foi insalubre, né? Quando eles falam, porque ele diz assim, os adicionais, eles são situações diferenciadas, né? Então, o adicional, ele é pago numa situação, eles são sempre condicionados a ter algum agente, algum fator, né, que traz. Se ele trabalhar no horário que é noturno, tem adicional noturno. Se o trabalho dele for insalubre, né, tem que ter autorizações, coisa e tal, vamos imaginar, mas se for insalubre, adicional de insalubridade. Então, a gente tem situações, né, que demandam você ter a observância. Então, o que ele trabalha, e foi bem observado, né, é olhar a própria redação do artigo. Quando eu falei no sentido de estar combinado o valor, foi nos moldes da pergunta que a gente estava analisando. Se tinha o pagamento em dobro, né? No caso do feriado, né? Se receberia alguma coisa. E ele falou, não, isso daí, tanto que eu fiz alusão à própria lei do doméstico, que já falava também nesse sentido, né?